Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de autismo. Eu tenho trazido aqui informações robustas e informações consistentes sobre o tema e gratuitas. Se você está aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, te sugiro procurar os vídeos anteriores em que eu trago uma sequência, né? Existe uma sequência lógica nesse curso. E se você começar por agora, você pode perder algum conteúdo, tenho certeza que pode te deixar em dúvida do que você vai ouvir agora. Então, vai lá, aqui também deve aparecer em algum momento desse vídeo a indicação para os vídeos anteriores, mas procure ir pelo meu canal mesmo, que você vai entender, vai conseguir acompanhar. Meu nome é Fernanda Borges, lá nas redes sociais eu tô como Prof. Fernanda Borges. Caso você ainda não é inscrito nesse canal, vou te pedir encarecidamente que se inscreva. Deixa um like aí, não custa nada, né? Ajuda a gente aí nessa divulgação, porque é muito importante. Eu faço vídeo assim, da forma simples, mas eu tenho muita preocupação em trazer um conteúdo sério, um conteúdo baseado em evidência científica, um conteúdo fruto de pesquisa. Eu sou pesquisadora do assunto, eu sou pós-graduanda numa pós-graduação voltada a esse assunto. Eu tenho 2 filhos autistas e eu trabalho com essa temática de uma forma ampla há mais de 2 anos. Então, a gente está sempre aprendendo, sempre se atualizando, e é muito importante que vocês entrem em plataformas que tenham esse conteúdo, né, da forma atualizada e da forma certa e precisa. Meu foco é concurso público. Obviamente, eu vou trazer aqui voltada à forma como as bancas gostam de cobrar esse assunto, mas não significa que esse assunto não seja importante para quem lida com algum autista de alguma forma, seja você pai, seja você professor. Ainda que você não vá prestar concurso, eu tenho certeza que esse assunto vai te ajudar. Mas, considerando as provas de concurso, esse curso ele vai ser um insumo muito, muito robusto, muito rico de informações para diversos cargos, porque a gente sabe que o autismo ele é multifatorial. Então a gente também, para o tratamento, a gente necessita de uma equipe multidisciplinar. Então, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, professor, existe uma gama, né, de profissionais envolvidos aí com o tema. Como eu falei, né, vou tentar ser breve. Eu gosto muito de falar no início da aula, mas eu não posso muito porque eu prometi que o vídeo seria curto. Para a galera que fala, ela começou a partir do minuto tal, vamos aí, ó, já marca e ela começa a partir do minuto tal, porque a gente está começando agora. Deixa seu like, por favor, isso vai me ajudar muito. Assim, deixa seu like se, né, você achar que deve deixar seu like, só é um lembrete, porque às vezes a gente está tão envolvido aí no conteúdo que acaba esquecendo, mas para a gente é muito importante. Mas então vamos lá. Neste vídeo a gente vai falar sobre os sinais de autismo de acordo com algumas faixas etárias. Por quê? Quando a gente fala em sinais de autismo, a ideia é que ligue o alerta. Ligar o alerta significa preste atenção que isso pode ser sugestivo de uma investigação. Para que seja o autismo, esses sinais eles devem acontecer de forma persistente. O que são os sinais de forma persistente? Dos 4 aos 12 meses, as crianças elas têm algumas habilidades que elas vão ter que superar, né, de acordo com o marco de desenvolvimento. E a partir do momento que os pais cuidadores ou os professores eles começam a observar essa criança, ela não está trazendo de volta esses comportamentos, é sinal de alerta. E por que tem que ser persistente? Às vezes a criança ela não tem determinado comportamento ou habilidade, mas um período muito pequenininho. Por exemplo, não sorri quando ele faz graça ou não emite sons. Se a criança sempre, né, quando começa aquela idade dos 5, 6 meses, mais ou menos, que ela geralmente ela retorna ao sorriso, ela retorna à brincadeira, ela retorna com a gargalhada. Se ela sempre está não fazendo isso, aí pode ser um sinal de alerta. Se ela não faz isso de uma forma muito temporária, e a gente não pode considerar como sinal de alerta. Então, por isso que tem que ser consistente e persistente. A criança tem que apresentar uns comportamentos cumulativos também. Apenas um ou outro comportamento podem ser apenas da imaturidade da criança, da personalidade. O que vai fazer a gente levantar a suspeita é o conjunto da obra. Por isso que é importante que a gente esteja sempre atento aos sinais. E a gente só vai estar atento aos sinais, muitas vezes, quando a gente conhece esses sinais. Por isso que eu tô aqui. Então, vamos lá. Quando a criança não acompanha o movimento, em movimento é o objeto que se move à sua frente. Eu passo aqui com um brinquedo na frente da criança e a criança nem se comove, né? Nem fica curiosa, nem manifesta nenhuma vontade de pegar.
Quando sorri, né, não sorri quando ele faz graça ou não emite sons, aquilo que eu falei. Tá naquela fase de gargalhar, a criança tá alheia a tudo que está ao seu redor. Quando não há sustentação na cabeça, chegou naquela faixa etária de 6, 7 meses, a criança já tem que ter o tônus muscular firme para sustentar a cabeça dela. Caso ela não sustente, é um sinal de observação também. Não leva as mãos a objetos quaisquer à boca. A fase oral da criança, né, os primeiros meses, é muito forte. Se a criança não faz isso somado com as outras coisas, também pode ser um sinal de alerta. Não movimenta os olhos em várias direções quando é estimulado, ou seja, chama a pessoa pelo nome, a criança pelo nome, o bebê pelo nome, do jeito que ele tá, ele fica, ele não olha, ele não responde, não manifesta nenhum interesse. E não apresenta incômodo a sons altos. Então, a criança autista, ela tem alguns extremos, assim. Ou ela é muito sensível ao som, uma hipersensibilidade ao som, ou ela alheia esse som. E aí que é importante que a gente esteja atento a esses dois sinais. É muito interessante que a gente compreenda o autismo como uma condição que envolve várias... É o espectro, né? A gente está falando de um espectro. Então, são várias situações em conjunto. Muitas vezes a criança pode realmente não apresentar incomodações altas porque ela pode ter algum problema auditivo. Pode ser, mas pode ser porque ela não esteja realmente ligada, né, nessa conexão, não tem essa hipersensibilidade sonora, então ela vai acabar ficando alheia ao som. Tudo isso, como eu falei, tem que ser observado para se apresentar de forma persistente e um comportamento isolado não vai significar nada. É muito importante a gente saber isso, tá? Continuando. Dando sequência, né, o processo evolutivo aos 6 meses de vida, é preciso ficar atento quando a criança não tenta buscar ou pegar objetos que estão ao seu redor, né? A criança está sentadinha no chão e ela não vai lá, tem um monte de brinquedinho, ela nem manifesta a vontade de buscar, não demonstra afeto por seus familiares, ficando alheio quando é instigado, nem sorri e nem chora nessas incursões. E não emite sons ou vocalizações. E tem outra coisa, crianças até 6, 7 meses, às vezes elas começam a manifestar uma aversão ao colo de familiares. Elas não vão ao colo, elas se rejeitam ficar perto dos familiares e elas vão chorar, não vão aceitar. E se o familiar insistir, pegar, ela vai abrir o berreiro familiar ou estranho. Então, assim, estranhar muito, né? Não aceitar ficar no colo. E aí eu posso trazer como exemplo o meu próprio filho. O meu filho mais novo, ele é autista. E ele... Desde pequenininho, ele apresentava uns sinais que já me deixaram alerta. Eu falava para pediatra, falava, não, tudo, ele tá ótimo, é perfeito, você tá procurando defeito em criança perfeita, ele tá, né, como se o autista, né, não fosse perfeito, até porque ninguém é perfeito, mas enfim. Eu falava, não, doutora, eu vejo que ele chora muito, ele é muito irritadiço, ele chora, ele pode estar trocado, ele pode ter dormido, ele pode ter comido, ele pode estar num ambiente perfeito, que alguma coisa irrita ele, do nada ele chora, e ele chora muito. Tanto é que a gente tinha uma viagem marcada, a gente tinha marcado para quando ele fizesse 4 meses, a gente, né, a gente teria dado as vacinas principais e tal, a gente viajaria. Esse menino chorava tanto na madrugada, além de não dormir, que é outro sinal que eu vou falar, o sono, né, o distúrbio do sono, ele não dormia, ele chorava muito, entrava no carro, esse menino chorava, a cadeirinha parecia que tinha um espeto, ele chorava abundantemente. E aí a gente falou, nossa, a gente ia viajar de carro, seria uma viagem longa de vários dias. A gente falou, não, esse menino não vai aguentar. E a gente tinha marcado porque bebês dormem no carro, bebês amam dormir no carro de uma forma geral, né? Só que ele não, meu filho não era todo mundo. Ele odiava. Quando ele entrava no carro, esse menino chorava. Se a gente parava no semáforo, esse menino chorava horrores. A gente pensava, gente, isso não pode ser padrão, né? Não, tem alguma coisa errada. Aliado a isso, esse distúrbio de sono, esse choro excessivo, essa aversão ao colo de qualquer pessoa. Ele não respondia quando a gente chamava, né? Muito assim, ele ficava um pouco alheio. Aí começou, no caso dele, isso foram os nossos sinais de alerta, né? Ele até retornava os nossos estímulos de sorriso, de brincar. Ele tinha uma curiosidade, mas algumas coisinhas assim, ele já mexia a perninha de um jeito diferente, aí acendeu o nosso alerta, né? Ele é verbal, então a gente não teve esse problema com a emissão de sons e vocalizações, ele emitiu sons muito rápido, ele emitiu sons na idade certa,
mas os outros sinais foram persistentes e à medida que ele foi crescendo, por exemplo, essa irritabilidade dele não passava. A gente viajou com ele depois, ele tinha 7 meses, foi menos tenso porque ele já se entretia com algumas coisas. A gente também acabou conhecendo um pouco mais, né, o estilo dele, então a gente fez uma viagem que seria de 6 dias de pausa, a gente fez de 8, 9 dias de pausa, para que ele pudesse ficar um pouco mais confortável, né? E a gente foi entendendo e ele também foi amadurecendo, né? Com algumas coisas que a gente vai observando e vai diminuindo o gatilho. Então é muito importante que a gente tenha consciência desses sinais para a gente possa intervir, né? A ideia aqui é fazer intervenção precoce mesmo, procurar uma intervenção precoce para a gente poder ficar atento, para a gente poder melhorar essas dificuldades à medida que a gente entende essas dificuldades. Continuando aqui, dos 9, né? Aos 9 meses, o que é importante que a gente fique atento? A criança não demonstrou interesse em sentar, mesmo com o auxílio de uma outra pessoa. Aqui eu vou trazer novamente o meu filho como exemplo. Quando eu voltei a trabalhar, quando ele tinha 8 meses. 7 meses, ele ia fazer 8 meses. E aí já estava naquela fase de introdução alimentar desde os 6 meses. Só que aos 6 meses ele ainda não tinha aquela firmeza, foi outra coisa que dá para dar como exemplo lá atrás, então 6 meses ele ainda não tinha um tônus muscular consistente para ficar firme. Então eu comprei uma cadeirinha que eles chamam de bumbo, que é uma cadeirinha que ela é muito anatômica para o bebê, ela segura bastante assim a coluna vertebral da criança e fica praticamente só o pescocinho mesmo, assim, ainda assim ele ficava tombando, ele tombava para frente, ele tombava para o lado. Isso era um sinal claro de que ele estava um pouquinho atrasado, né, com relação a esse sinal. E tanto é que a introdução alimentar dele não pôde começar aos 6 meses, porque nem sentava, com que ele ia comer, se ele nem sentava direito, né? A gente viajou, como eu falei, a gente viajou. Eu falei, não, vou esperar o retorno da viagem, para diminuir também o estresse, né? Que já estava fora de casa e tal. A gente até tentava, né, dar uma frutinha, oferecer, ver se ele criava curiosidade, mas ele super resistente, só queria mamar. E aí, quando a gente retornou dessa viagem, ele já estava um pouquinho mais durinho e a gente conseguiu, mas aí já tinha passado um pouquinho, assim, já estava perto dos 9 meses mesmo, 8, 9 meses, 8,5, assim, mas a gente percebia que nitidamente ele não estava pronto, né? E aí, continuando, se a criança não balbucia, tampouco atende quando é chamado pelo nome, parece que não é com ela. Observe que são cumulativos, né? Como falei, são persistentes, são sinais persistentes, o que é importante a gente entender. Não identifica ou reconhece pessoas da família, inclusive os próprios pais. Não olha para onde os pais direcionam, seja por meio da fala ou do gesto, não aponta, né? Não passa o brinquedo de uma mãozinha para outra, com a mesa que pegou, ela vai ficando o tempo todo, vai ficando com aquele brinquedo preso o tempo todo. Não responde aos estímulos e tentativas de interação ou socialização, tanto quanto os outros. Esses são uns sinais, né, importantes para a gente compreender aqui dentro dessa possibilidade de diagnóstico. Como eu falei, eu prometi para vocês vídeos curtos, né, para que vocês possam de fato assistir, ouvir quando estiver no ônibus, ouvir quando estiver lavando uma louça, ouvir quando estiver fazendo algo aí que esteja relacionado aos seus estudos. Então, eu vou cumprir minha promessa, eu vou cortar esse vídeo, a gente vai continuar com esses sinais no nosso próximo vídeo. Na verdade, não no nosso próximo vídeo, mas a gente vai trazer nos próximos vídeos alguns outros sinais relacionados à percepção, né, de diagnóstico. E eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você curta esse vídeo se você puder, porque é muito importante, né? Eu lembrei lá no início, te lembrando agora. Deixa sua mensagem aqui de onde você está assistindo esse vídeo. É muito legal. Todas as vezes que eu vejo, eu falo, caramba, né? Eu quero conhecer esse lugar, ou eu não conheço esse lugar, ou eu conheço. Que legal que meu vídeo está chegando aí em tanto lugar. Eu sou do DF, caso você tenha curiosidade, sou do Distrito Federal. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixe também nos comentários que eu vou ter um prazer em responder. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!